Bom dia, sejam muito bem-vindos aqui comigo para mais uma manhã, para mais um encontro matinal aqui para essas mensagens que vão te ajudar a conectar com a sua própria força interior e viver melhor. Para quem está chegando agora, eu sou a doutora Paula Paz, sejam muito bem-vindos. Para quem já está aqui todos os dias comigo pela manhã, hoje já é o nosso 18º dia. Gratidão pela presença de vocês aqui, é sempre muito bom ter vocês aqui todas as manhãs. E eu já vou pedindo um favorzinho para vocês compartilhem essa live, tá? Para que mais pessoas tenham acesso a essas mensagens, para que possam melhorar a sua própria vida, viver melhor, reconhecer essa força interior que nós temos e que muitas vezes nós não conseguimos nos conectar com ela, tá? Para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas e possam ajudar mais pessoas a ter mais saúde e mais qualidade de vida. Afinal de contas, saúde não é só a ausência dos sintomas físicos de uma doença, é também todo um conjunto da sua saúde física, mental e emocional. E agora vamos para o nosso 18º dia. A nossa mensagem de hoje é: fazer as coisas por si mesma deve ser suficiente e também deve ser fundamental para motivar as suas atitudes. Uma vez eu estava pensando sobre uma situação, um projeto que eu estava, aí fiquei refletindo sobre algo específico que eu estava fazendo, né? E fiquei pensando, era algo que eu estava investindo tempo, estava investindo energia, estava investindo dinheiro e parei um momento para pensar. E eu acho importante esses momentos assim que a gente para olhar para dentro, para nós mesmos, que a gente para pensar sobre as nossas atitudes de maneira clara, porque a gente pode desenvolver um diálogo interno e a partir disso se questionar sempre, né? E não era a primeira vez que eu estava tentando essa situação específica, né? Era daquelas situações assim que você tenta, aí não deu certo, você dá um tempinho, tá, vamos lá, vou tentar de novo. E nesse processo aí de pensar, de raciocinar tudo, eu acabei lembrando que em um outro momento, com esse mesmo propósito, eu já tinha fracassado, já não tinha dado certo, né? Tentando alcançar essa mesma coisa que eu estava tentando agora. Então eu me perguntei assim, por que eu estou querendo isso? Por que eu estou tentando isso de novo? Será que dessa vez vai funcionar? Eu acho que várias pessoas se pegam nesse mesmo dilema, uma vez que você já está tentando alguma coisa pela segunda vez, muitas vezes terceira, muitas vezes mais que isso, você se pega assim pensando, pô, será que dessa vez vai dar certo? Eu já tentei uma vez, eu já tentei 2 vezes. Obviamente, você fracassar, você não conseguir o seu objetivo, gera frustração, isso daí é normal. Mas eu estava tentando entender por que eu falhei da outra vez, o que é que estava dando errado, para tentar verificar se dessa vez eu estava fazendo as coisas da maneira certa, né? Se eu estava insistindo de uma maneira certa. Porque naquele momento eu só queria pensar, eu só conseguia pensar que eu precisava tentar algo novo, porque se eu quisesse um resultado diferente, eu tinha que fazer algo novo. Se eu continuasse fazendo as coisas da mesma maneira, eu ia continuar tendo o mesmo resultado. E, na verdade, o mais importante aí de todo esse looping que a minha cabeça estava dando nesse momento foi o que eu coloquei em xeque. Eu comecei a me questionar se eu estava fazendo isso mesmo porque eu queria. Eu estava insistindo em uma coisa que, apesar de eu já ter fracassado uma outra vez, eu não ia abrir mão. Se isso era uma vontade minha, realmente era algo que o meu coração queria, que eu desejava muito isso, e por isso eu ia insistir, ia mudar a maneira que eu estava fazendo, ia achar uma alternativa para dar certo, ou se eu simplesmente estava fazendo para agradar alguém. Eu simplesmente estava esperando corresponder à expectativa que alguém tinha colocado em mim. E era uma coisa que, nessa situação específica, eu nunca tinha colocado em xeque. Eu simplesmente fui fazendo e nunca parei para me questionar. Quando você para, muitas vezes, para fazer esse questionamento, você sente, assim, um vazio dentro de você. Porque você fica assim, será que é o que eu quero realmente? Será que não é? E você começa a pensar assim, por que eu nunca pensei nisso antes? Cara, já é a segunda vez, já é a terceira vez que eu tô tentando isso e eu nunca parei pra me questionar, nunca parei pra olhar se é algo que realmente eu quero. Ou seja, é uma pergunta tão nova demais para um fato que já é conhecido, né? Que já não é a primeira vez. E
E no meu caso, eu não sabia responder, porque eu nunca tinha me feito essa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar, entendeu? Analisar assim, friamente, é realmente o que eu quero? É um desejo meu realmente? Ou não? Ou simplesmente eu escutei, de alguma maneira o que eu escutei de uma outra pessoa me influenciou e eu quero corresponder a essa expectativa de alguma forma. Então aí eu fiquei me perguntando, como que eu podia ter tido um resultado positivo antes? Como é que poderia ter dado certo das outras vezes que eu tentei, se eu não tinha nenhuma razão para alcançar esse objetivo, que de repente parecia que eu queria tanto, só que eu não via um objetivo concreto para alcançá-lo. É tipo assim, aquela coisa que você quer, tá? Eu quero, mas quer por quê? Ah, não sei, quero. Então, você não tem aquela base, entendeu? Aquele objetivo, aquilo que te faz te mover na direção daquele seu objetivo, daquela sua meta. E quando eu parei para olhar para isso e me fixei em achar uma resposta para a pergunta, é como se tivesse assim tirado um peso do peito, entendeu? Eu respirei fundo e tudo fazia sentido. Era como se tudo agora fizesse sentido, todos os porquês, todos o desgaste de energia, as noites sem dormir, os recursos financeiros que eu estava investindo, tudo fazia sentido. Tudo, eu comecei a ver que eu não queria fazer aquilo mais para agradar ninguém, não estava nem aí se eu ia agradar alguém ou não, ou porque eu esperava que alguém fosse me dar algo em troca. Às vezes a gente faz porque a gente quer um reconhecimento, e reconhecimento aqui não é financeiro. A gente quer uma demonstração de carinho, a gente quer que a pessoa chegue e diga, olha, que legal, Valda, como você é legal, poxa, que bom você conseguiu fazer isso. Então, eu estava ali fazendo aquilo, eu me dei conta que eu estava fazendo aquilo porque era algo que ardia assim, no meu coração, era algo que eu queria fazer. E não porque eu estava esperando reconhecimento de ninguém, porque eu queria que alguém me desse algo em troca, não. Pela primeira vez, assim, conscientemente, eu estava pensando que eu estava querendo me aprimorar, crescer como ser humano por mim mesma, para que eu fosse uma pessoa melhor. E isso te dá uma alegria, assim, uma coisa muito grande, te faz ganhar uma confiança, uma força que muitas vezes você não tem noção que você tem. Uma coisa assim absurda, em questão de segundos, de minutos. A resposta ela pode até demorar muitas vezes. Você fica ali pensando, você é como se estivesse gritando para um vazio, tá ali na beira de uma montanha com eco, tá gritando e o eco não responde. Você fica assim, dentro de você meio perdida, mas no momento em que você descobre assim que eu tô fazendo isso por mim, é porque eu quero, não me interessa a opinião dos outros, não me interessa o que os outros vão pensar de mim, não me interessa o reconhecimento deles, porque eu tenho o meu, entendeu? E é pra mim isso, e é o que me faz feliz, então eu tô fazendo isso por mim mesma. Esse sentimento é uma coisa assim que como seu pulmão expandisse, vem uma alegria de dentro de você, uma luz de dentro de você, que às vezes você nem imagina que tivesse. Isso muda totalmente o contexto das suas atitudes. Você vai se sentir uma pessoa renovada e vai olhar para as situações que você costumava enfrentar por uma nova perspectiva. Quando você faz algo só para agradar alguém, por exemplo, talvez você não se sinta motivada por muito tempo. Você nem vai obter um benefício real no futuro, porque quando você chegar lá naquela meta que você está fazendo só para agradar alguém, que não é uma meta genuinamente sua, quando você atingir esse objetivo, você vai se sentir vazio. Você não vai conseguir sentir uma alegria interior, porque simplesmente ela não fazia parte do seu desejo. É por isso que tem pessoas que terminam uma faculdade conceituada, e no momento da graduação ela está lá com um rosto assim de que você não vê a felicidade nela. Ela pode estar sorrindo, mas você não vê a felicidade, porque não era uma vontade dela, não era um desejo dela. Ela não está fazendo aquilo porque é algo dela, ela está fazendo para agradar alguém. Muitas vezes está num trabalho, passou num concurso público, todo mundo está festejando e a pessoa não está sentindo aquela alegria, porque não era o que ela queria. Ela está simplesmente ali correspondendo a uma expectativa que não era dela.
Isso não vai fazer ela se sentir feliz. É claro que é sempre bom a gente fazer alguma coisa pelos outros, né? Principalmente para as pessoas que a gente quer bem, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que são especiais para nós. Mas eu estou falando aqui exatamente em fazer coisas que passam por cima dos seus reais desejos e suas reais vontades. Você abrir mão aqui e ali para fazer algo por uma outra pessoa, tá tudo bem. Mas você passar por cima de quem você é, dos seus valores, daquilo que é importante para você, só para agradar alguém, isso não vai te fazer feliz e vai te deixar sempre com um sentimento de vazio, como se sempre tivesse faltando alguma coisa para você. E você vai desagradar a si mesma e por mais que você consiga a meta, quando você chegar nela, você vai criar uma outra e vai atingindo meta após meta, mas nada disso vai te preencher. Vai deixar aquele que a gente costuma escutar, né? Um vazio interior. Como se sempre tivesse faltando algo na sua vida. E cabe muito aqui refletir sobre as atitudes que tiram a tua confiança, que te prejudicam de alguma forma, né? Porque no momento que você se conecta com essa pergunta, você descobre que você está fazendo, está seguindo esse caminho, está seguindo esse objetivo por você mesma, você se sente assim, com uma autonomia da sua vida, você se sente assim, dona da sua existência, você se sente com força própria, com vontade de lutar e com, como eu digo assim, você sente como se tivesse um poder, de que eu posso, tudo eu posso, eu consigo. E você vai deixar de se preocupar com o que as pessoas estão falando ao seu respeito. Você vai ouvir as opiniões sim, mas você não vai ficar ali preocupada com aquela opinião. Você vai ouvir a opinião e simplesmente vai processar ela. Se ela é útil, se ela não é útil, mas não vai deixar que ela vá dirigir os seus pensamentos e as suas atitudes. O momento que você se conecta, que o seu motivo é fazer o que você está fazendo por si mesma, é libertador. É isso que eu tenho para dizer para vocês. As suas perspectivas mudam, né? E, consequentemente, na hora que a sua perspectiva muda, é como aquele joguinho de dominó, que um bate no outro. As suas ações vão mudar, as suas expectativas vão mudar e os seus resultados, com certeza, vão mudar. Então, esse exercício é o exercício de hoje para você. Questione-se. Questione-se o seu porquê. Em vez de só seguir aquele fluxo do modo automático, né? Vou fazendo, não sei nem bem porque estou fazendo, mas estou fazendo, no robozinho, pare e questione-se. É o que eu quero? E isso eu estou fazendo por mim mesma? Ou eu estou fazendo só para agradar? Eu estou fazendo só para ser legal? Eu estou fazendo só porque é o que os meus amigos, é porque a minha família, é porque a sociedade espera de mim? Não é o que arde aqui no meu coração, não é o que eu tenho vontade de fazer. Mas eu estou fazendo porque eu quero ser legal, porque eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não quero desapontar o marido, não quero desapontar a minha família, não quero desapontar, não sei, a pessoa que seja importante para você. O seu valor que você considera importante, que você não quer desapontar. Então, pense nisso. É muito importante, mais que tudo, não desapontar os outros, mas você não desapontar a si mesmo. Porque você é que está ali, como a gente já falou no outro dia anterior, você é quem dorme e acorda com você. Você está 24 horas por dia do seu lado. Então, você é aquela pessoa mais importante e que você não deve desapontar jamais. Então pensa nisso, faz esse exercício. Faça as coisas por si mesmo, porque é a sua vontade, porque é o seu desejo, porque é aquilo que você realmente quer. Você não está montando um personagem só para agradar ninguém. Você é essa pessoa. E isso vai te motivar e eu tenho certeza, posso te dizer por experiência própria, que isso vai mudar a tua vida. Vai mudar as tuas ações, vai mudar os teus resultados, vai transformar a sua vida de uma maneira assim fantástica. E essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Fica o exercíciozinho, né, de se questionar quando você estiver fazendo algo, né, uma meta. Amanhã a gente se vê de novo
para mais um dia do nosso desafio, né? Já vai aí o nosso 19º dia. Se você perdeu algum dia, os vídeos estão lá no IGTV. Não esqueçam de compartilhar para que a gente leve essas mensagens para mais pessoas, para que elas também possam se conectar com esta força interior delas e possam viver melhor. Um beijo para vocês, um ótimo domingo, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã.